Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado, do canal Vitor Man Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, sábado, Lovecraft. Hoje, então, dia 18 de janeiro, nós vamos dar sequência aqui ao projeto Lovecraft 2.0. Como quem já é seguidor do canal há algum tempo, vocês sabem que aos sábados a gente vem dando sequência às narrações das obras do H.P. Lovecraft, ou solo, como foi o ano passado, e como tem sido, quando foi o ano retrasado, né? E como tem sido agora no projeto 2.0, as obras que ele escreveu em parceria, ele com outros seguidores, membros do Círculo Lovecraft, ou até obras de autores do Círculo Lovecraft. E às quartas-feiras a gente vem de interlúdio de terror, como foi quarta passada com aquele conto super interessante, A Casa Vazia, de Algernon Blackwood. Quem não viu, dá uma olhada lá. Bem, os pedidos de sempre. Agora eu vou aproveitar aqui essa introdução, enquanto ainda é possível, porque o nosso canal ainda está bem pequeno, ele tem crescido bastante, muito obrigado a todo mundo, mas ainda é pequeno e ainda é possível a gente fazer um agradecimento individual, né? Nós tivemos agora essa semana mais um seguidor que virou membro do canal. Nós temos atualmente 7 gloriosos primeiros membros do canal. Então eu vou aproveitar o espaço aqui para dar mandar um agradecimento para vocês, né? Quem são esses 7 heróis? Nós temos aqui o José Machado, né? Virou assinante, já tem 13 meses, do nível cultista, é o nível básico. Depois temos o José Francisco Paluc Júnior, também virou, esse já está há 5 meses. O Mauro Balbo virou assinante há 5 meses, é cultista também. O primeiro do nível mais alto, que é o nível Cthulhu, né? Que é o Pup Fart, tem direito, quem está nesse nível, a receber aqueles 2 livros de minha autoria autografados. O dele deve estar chegando, ele é um assinante, um seguidor e um assinante do canal que vive lá em Portugal, então o livro dele está levando mais um tempinho para chegar, mas deve estar chegando. Letícia Tomazini, também cultista, entrou um mês atrás para o canal. O canal de vlogs do Marinho, o outro, Cthulhu, esse daí ele recebeu os livros agora, ontem ou anteontem. E o Marcos, o mais recente, Marcos Paulada, virou assinante tem 7 dias atrás, cultista. Muito obrigado a todo mundo, a todos vocês que estão apoiando o canal e permitindo que ele cresça. Bom, hoje então eu vou a mais uma obra parceria Lovecraft e o Duane Rimmel. A gente já narrou 2 contos deles dois, né? E portanto vocês dão uma olhada lá nesses contos, que vou deixar os links aqui, se vocês quiserem detalhes da vida e da amizade entre o Duane Rimmel e o Lovecraft. Eu narrei primeiramente A Árvore na Colina, teve muito boa aceitação aqui no canal. Foi o primeiro conto em parceria dos dois, de 1934. Depois o Feitiçaria de Aflar, também um conto de 1934, que também teve ótima aceitação aqui no canal. E hoje eu vou com A Exumação, última das 3 obras compartilhadas pelos dois de 1935 e publicado só em janeiro de 37. O Lovecraft já estava muito doente, ele veio morrer em março, né? Não deu 2 meses da publicação na Weird Tales de janeiro de 37 para a morte do Lovecraft. Infelizmente não teve uma exumação, um desinterment, que nem no conto, mas que nem no conto eu acho que ele não ia querer também. Bom, mas então o conto, é um conto bem mórbido. Ele é uma mistura assim, bem comum, é interessante, né, como a da obra do Lovecraft. Aí até um detalhe que eu queria ter comentado até antes.
todas as 3 obras do Rimmel com o Lovecraft, há muitas dúvidas, porque não tem muita coisa escrita a respeito. Então há muitas dúvidas sobre o grau de participação, aquela velha história, né, dos compartilhamentos que a gente sempre comenta aqui, que tem para tudo que é gosto, tem desde um simples palpite, tem assumir a escrita como um ghostwriter, tem escrita efetivamente compartilhada, tem todos os graus. As 3 com o Rimmel, há muitas dúvidas sobre o grau de participação do Lovecraft nelas, né? Isso é muito duvidoso. Que houve participação, houve, a gente deduz pelo estilo, esse tipo de coisa. Mas podemos considerar a obra do Lovecraft de alguma forma, né? Em algum grau. E é interessante na obra dele como acaba tendo todos os tipos de horror inseridos ou não no mito Cthulhu. É um escritor realmente diferenciado, né? É único na história. Lovecraft não simplesmente escreve uma história de fantasma, não simplesmente escreve uma história de bruxa, não simplesmente escreve uma história como a de hoje. A história de hoje, que é o que eu queria comentar, ela é como várias que tem tido no canal recentemente, né? O Último Experimento, Cinzas, é basicamente uma história de cientista louco, né? Que é algo que ficou muito em moda no cinema americano mais de muitos anos depois, dos anos 30, principalmente 40 e 50, mas mais 40 foi o auge dos filmes de cientista louco, né? Muitos deles estrelados pelo meu querido Bela Lugosi e outros pelo George Zucco, o Lionel Atwill e outros que se especializaram no papel de cientista louco. Então a gente já teve essas duas. Agora, lembrem-se que são contos bem anteriores a essa onda de cientista louco do cinema. Bom, esse de hoje, a Exumação, é mais um de história de cientista louco, só que é muito diferente. Olha, para não dar spoiler, porque isso fica logo claro desde o início, é uma mistura, é uma poção mágica com 3 componentes. Tem o cientista louco, é o principal, com pitadas de voodoo, com pitadas de voodoo e com umas pitadas de doença incurável, no caso lepra. A propósito da lepra, ou hanseníase, né? Nos nossos tempos não se usa mais a expressão lepra, mas naquele tempo usava. Hanseníase agora. Mas a doença é a mesma, né? O problema continua sendo o mesmo. Só que agora ter cura, não sei se cura, mas um tratamento tem. Naquela época isso era um estigma da humanidade que existe desde a antiguidade. Os leprosos eram afastados. Então eu queria comentar isso aí, justamente por não haver cura, né? Eu queria comentar isso porque tem uma passagem no conto que o cara afetado pela lepra, ele comenta que ele escapou de ser exilado. Isso pode não ficar claro quando a gente, com os olhos de hoje, lê. É porque naquela época, se ficasse diagnosticado, ou como sempre foi, se ficasse diagnosticado que o sujeito tinha lepra, ele era isolado para não contaminar as outras pessoas, ele ia para leprosários, ou na antiguidade, na Idade Média, ele era expulso das cidades, esse tipo de coisa. E nós temos esse tempero sinistro aí nesse conto. Então eu resumiria para vocês que é uma mistura de cientista louco, com lepra, com zumbi, com voodoo, pelo menos, tá? É uma mistura um tanto instigadora. Eu espero que vocês gostem, né? Quem gostar de terror vai gostar, com certeza. Mas então é isso aí. Hoje nós vamos de A Exumação, 1935, publicada em 1937 na Weird Tales, obra compartilhada por Lovecraft e Rimmel. Era isso por hoje. Na quarta que vem aí de novo no Interlúdio de Terror, um clássico dos clássicos. Uma micropista, tem a ver com dentes. Aí todo mundo que é do esquema aqui já descobriu. Um abraço para vocês, saudações e fiquem bem. Vamos lá de A Exumação.
A Exumação, H.P. Lovecraft, em parceria com Duane W. Rimmel, 1935, publicado na Weird Tales em 1937, edição de janeiro. Acordei abruptamente de um sonho horrível e olhei frenético ao meu redor. Quando vi o teto alto, abobadado e as janelas estreitas de vitrais coloridos do quarto do meu amigo, uma enchente de revelações perturbadoras tomou conta de mim. Eu soube então que todas as esperanças de Andrew haviam se realizado. Eu jazia inerte em uma grande cama cujos postes se elevavam para os céus em uma perspectiva atordoante. Em vastas prateleiras pela câmara estavam os livros familiares e as antiguidades que eu me acostumei a ver naquele recanto recluso da antiga e ruinosa mansão que era nosso lar há muitos anos. Sobre uma mesa encostada na parede, erguia-se um enorme candelabro de artesanato e desenhos antiquados, e as leves cortinas de janela haviam sido substituídas por tecidos de uma cor preta, sombria, que assumiam um difuso ar fantasmagórico na luz moribunda. Eu me forcei a relembrar os eventos que precederam meu confinamento e reclusão nesta impressionante fortaleza medieval. Não foram eventos agradáveis, e estremeci de novo quando me lembrei do leito que me abrigou antes de eu ocupar o leito atual. O leito que todos achavam que seria o meu último. Minhas memórias arderam com vigor renovado acerca das circunstâncias hediondas que me forçaram a escolher entre uma morte genuína e uma hipotética, com uma reanimação posterior via métodos terapêuticos conhecidos apenas pelo meu companheiro, Marshall Andrews. Tudo começou quando retornei do Oriente, um ano antes, e descobri, para meu mais completo horror, que havia contraído lepra enquanto estava no exterior. Eu sabia que tinha corrido sérios riscos ao cuidar do meu irmão doente nas Filipinas, mas nenhum sinal da minha enfermidade apareceu até que retornei à minha terra nativa. O próprio Andrew fez a descoberta e aguardou em segredo pelo máximo de tempo que pôde, mas nossa proximidade logo revelou a terrível verdade. Fui imediatamente internado na nossa antiquíssima residência acima dos penhascos que se erguiam sobre a vista da ruinosa Hampden, de onde eu nunca poderia sair, cercado como estava por salões bolorentos e excêntricos portais arqueados. Era uma existência terrível, com a sombra amarelada pendendo constantemente acima de mim. Ainda assim, meu amigo nunca recuou em sua fé, tomando cuidado para não contrair o temível flagelo, mas esforçando-se para tornar minha estadia tão agradável e confortável quanto possível. Sua enorme fama, porém um tanto sinistra como cirurgião, impedia qualquer autoridade de descobrir minha sina e de me retirar daqui. Foi quase um ano de reclusão, no fim de agosto, que Andrews decidiu viajar para as Índias Ocidentais para estudar métodos medicinais nativos, ele disse. Fiquei sob os cuidados do venerável Symes, o auxiliar geral do domicílio. Até então nenhum sinal externo da doença se desenvolvera, e eu tinha uma existência agradável, embora quase completamente privada durante a ausência do meu colega. Foi durante esse período que li muitos dos tomos que Andrews adquiriu no curso de seus 20 anos de carreira como cirurgião. E descobri por qual motivo sua reputação, embora fosse das melhores localmente, era um tanto suspeita. Os volumes incluíam certo número de assuntos fantasiosos que dificilmente se relacionavam com o conhecimento médico moderno. Tratados e artigos de autoridade questionável sobre experimentos monstruosos em cirurgias. Relatos dos efeitos bizarros do transplante e do rejuvenescimento glandular em homens e animais. Panfletos sobre tentativas de transplante de cérebro e uma miríade de outras especulações fantasiosas, sem nenhum apoio dos médicos ortodoxos. Parecia também que Andrews era uma autoridade sobre medicamentos obscuros. Alguns dos poucos livros que folheei revelaram que ele passou muito tempo estudando química na busca de novas drogas que poderiam auxiliar em cirurgias.
Olhando para tais estudos agora, sob a luz do presente, eu os considero sugestões infernais das coisas que mais tarde se associariam a seus experimentos. Andrews se ausentou por muito mais tempo do que eu esperava e retornou no início de novembro, quase 4 meses mais tarde. Quando ele finalmente chegou, fiquei muito ansioso para vê-lo, uma vez que minha condição já estava à beira de se tornar visível. Eu tinha chegado a um ponto no qual deveria buscar a mais absoluta privacidade para que não fosse descoberto. Contudo, minha ansiedade era leve se comparada à exuberância dele acerca de um novo plano que havia delineado quando ainda estava nas Índias. Um plano que deveria ser executado com o auxílio de uma droga muito curiosa que ele aprendeu a fazer com um médico nativo no Haiti. Quando ele me contou que sua ideia dizia respeito a mim, fiquei um pouco alarmado, embora na minha situação na época, poucas coisas poderiam aumentar meu sofrimento. Já considerara mais de uma vez o vazio instantâneo que poderia vir de um revólver ou de um salto do telhado até as rochas escarpadas lá embaixo. No dia seguinte à sua chegada, na reclusão do estúdio mal iluminado, ele expôs todo o esquema macabro. Ele encontrou no Haiti uma droga cuja fórmula ele poderia desenvolver depois, que induzia um estado de sono profundo em qualquer um que a tomasse. Um transe tão profundo que quase poderia se passar por morte genuína. Com todos os reflexos musculares, até mesmo a respiração e os batimentos cardíacos completamente paralisados por um tempo. Andrews me disse que chegou a vê-la ser demonstrada, muitas vezes, em nativos. Alguns permaneciam inconscientes por vários dias, completamente imóveis e tão mortos quanto a própria morte. Essa animação suspensa, ele me explicou, passaria até mesmo pelo exame de um profissional médico. Ele próprio, de acordo com todas as leis conhecidas, teria de declarar morto um homem sob a influência de tal droga. E afirmou também que o corpo da pessoa adquiria a aparência precisa de um cadáver, a ponto de um leve rigor mortis se desenvolver nos casos mais prolongados. Por algum tempo, o propósito dele não me pareceu totalmente claro, mas quando o impacto certeiro de suas palavras se tornou aparente, eu me senti fraco e nauseado. Porém, de certo modo, fiquei aliviado, pois isso significava, ao menos, uma escapada parcial da minha maldição, um escape do banimento e da vergonha de uma morte vulgar causada pela temível lepra. Em resumo, seu plano consistia em administrar uma forte dose da droga em mim e chamar as autoridades, que imediatamente me pronunciariam morto e cuidariam para que fosse enterrado em um tempo muito curto. Ele se sentia seguro de que, com o exame descuidado, eles não notariam meus sintomas de lepra, que em verdade mal chegavam a aparecer. Apenas pouco mais de 15 meses haviam se passado desde que contraí a doença, enquanto que a degeneração demora cerca de 7 anos para seguir todo o seu percurso. Mais tarde, ele disse, viria a ressurreição. Após meu enterro no cemitério da família, ao lado do meu domicílio secular e a menos de meio quilômetro da antiga mansão da família dele, os passos apropriados seriam tomados. Finalmente, quando meu estado se firmasse e minha doença se tornasse amplamente conhecida, ele abriria o túmulo em segredo e me traria de novo para sua própria moradia, ainda vivo e sem nenhuma sequela dessa aventura. Esse plano me pareceu ousado e mórbido, porém ainda me oferecia a única esperança de ter ao menos uma liberdade parcial. Então aceitei a proposta, mas não sem uma miríade de suspeitas. E se o efeito da droga passasse enquanto eu ainda estivesse no túmulo? E se o médico legista descobrisse o terrível truque e não quisesse me enterrar? Essas eram algumas das dúvidas hediondas que me assaltaram antes do experimento. Embora a morte fosse a libertação da minha aflição, eu a temia ainda mais que o flagelo amarelo. Eu a temia mesmo quando ainda podia ver suas asas negras pairando constantemente sobre mim. Felizmente fui poupado do horror de ver meu próprio funeral e ritos fúnebres.
Mas tudo, provavelmente, ocorreu como Andrews havia planejado, até o subsequente desenterro, pois, após a dose inicial do veneno do Haiti, entrei em um lapso de estado semiparalítico e passei daí para um profundo sono, negro como a noite. A droga foi administrada no meu quarto e Andrews me contou, antes de dá-la, que recomendaria ao médico legista um diagnóstico de infarto devido a uma crise nervosa. É claro, não houve embalsamamento. Andrews se certificou disso, e o procedimento todo, até meu transporte secreto do cemitério para a mansão dele, que caía em pedaços, durou 3 dias. Fui enterrado no final da tarde do 3º dia, e meu corpo foi resgatado por Andrews naquela mesma noite. Ele recolocou a terra fresca bem onde estava quando os coveiros foram embora. O velho Symes, que havia jurado segredo, tinha ajudado Andrews em sua lúgubre tarefa. Mais tarde acabei confinado por mais de uma semana na minha velha e familiar cama. Devido a algum efeito inesperado da droga, todo meu corpo ficou totalmente paralisado, de modo que eu só podia mover a cabeça e apenas muito de leve. Todos os meus sentidos, no entanto, estavam alertas, e, após mais uma semana, eu era capaz de consumir alimentos em boa quantidade. Andrews explicou que meu corpo recuperaria seus sentidos prévios de modo gradual, muito embora, devido à presença da lepra, isso pudesse levar um tempo considerável. Ele parecia estar muito interessado em analisar meus sintomas diários e sempre me perguntava se havia algum sentido presente no meu corpo. Muitos dias se passaram antes que eu fosse capaz de controlar qualquer parte da minha anatomia, e muitos mais antes que a paralisia saísse dos meus frágeis membros para que eu pudesse sentir as reações normais do corpo. Ficar deitado e fitar minha forma dormente era como tê-la injetado um anestésico perpétuo. Havia um alinhamento total que eu não conseguia entender, considerando que minha cabeça e meu pescoço estavam bem vivos e em boa saúde. Andrews me explicou que ele conseguiu reviver a parte superior do meu corpo e não conseguia entender por que o restante ainda estava paralisado, muito embora minha condição não parecesse incomodá-lo nem um pouco, considerando o interesse profano e intenso que nutria sobre minhas reações e estímulos desde o princípio. Muitas vezes, durante pausas em nossas conversas, eu captava um estranho fulgor em seus olhos quando ele me fitava em meu leito. Um lampejo de exultação vitoriosa que, de maneira sórdida, nunca expressava em voz alta, embora parecesse bem alegre que eu tivesse percorrido o caminho da morte e saído de lá vivo. Ainda assim, havia o horror que eu encontraria menos de 6 anos depois, que se somou à minha desolação e melancolia durante os dias tediosos em que esperei o retorno das funções fisiológicas normais do meu corpo. Mas eu ficaria são e salvo, ele me assegurou, em pouco tempo, aproveitando uma existência que poucos homens já tiveram. As palavras, entretanto, não me impressionaram com seu verdadeiro e horrendo significado até muitos dias depois. Durante aquele terrível período acamado, Andrews e eu nos afastamos um pouco. Ele não mais me tratava como um amigo, mas sim como um implemento em seus dedos habilidosos e gananciosos. Eu vi nele traços inesperados, pequenos exemplos de baixeza e crueldade, aparentes até mesmo para o enrijecido Symes, os quais me perturbaram de uma maneira muito incomum. Com frequência, ele exibia crueldade extraordinária para com os espécimes vivos em seu laboratório, pois realizava constantemente vários projetos ocultos sobre transplantes glandulares e musculares em cobaias e coelhos. Ele também utilizava sua poção do sono, recém-descoberta, em curiosos experimentos com animação suspense. Mas dessas coisas ele não me contou quase nada, embora o velho Symes muitas vezes deixasse escapar comentários ocasionais que jogavam alguma luz sobre os procedimentos. Eu não tinha certeza do quanto o velho empregado sabia, mas ele, sem dúvida, aprendeu coisas consideráveis, sendo um companheiro constante para mim e para Andrews. Com o passar do tempo,
Um sentimento lento, porém consistente, começou a se infiltrar no meu corpo inutilizado. E, com os sintomas reavivados, Andrews desenvolveu um interesse alucinado pelo meu caso. Ele ainda parecia mais frio e analítico do que condoído com o meu caso, e tomava meu pulso e batimentos cardíacos com mais zelo que o habitual. Ocasionalmente, em seus exames ensandecidos, eu vi as mãos dele tremerem levemente, uma visão rara em um cirurgião tão habilidoso, porém ele não pareceu notar meu escrutínio. Nunca me foi permitido nem mesmo um vislumbre momentâneo do meu corpo inteiro, mas com o frágil retorno da minha sensação tátil, eu senti um volume e pesos que de início me pareceram estranhos e esquisitos. Gradualmente recuperei o uso de minhas mãos e braços e, com o término da paralisia, veio uma nova e terrível sensação de estranhamento físico. Meus membros tinham dificuldade para seguir os comandos da minha mente, e cada movimento era brusco e irregular. Tão desajeitadas eram minhas mãos que tive de me acostumar com elas de novo. Pensei, isso deve ser por causa da minha doença e do avanço do contágio no meu sistema. Sem estar consciente de como os sintomas primários afetavam as vítimas, os do meu irmão eram mais avançados, eu não tinha meios de julgar. E como Andrews se desviava do assunto, eu considerei que seria melhor ficar em silêncio. Certo dia perguntei a Andrews, eu não mais o considerava amigo, se poderia tentar me erguer e sentar na cama. De início ele fez objeções muito severas, porém mais tarde, após me avisar para que me mantivesse os lençóis levantados até o queixo, para que não sentisse frio, ele deu sua permissão. Isso me pareceu muito estranho, dada a temperatura confortável. Agora que o outono estava lentamente se tornando inverno, o cômodo estava sempre bem aquecido. Um frio mais intenso à noite e vislumbres ocasionais de um céu plúmbeo pela janela me contaram da mudança de estação, pois nenhum calendário jamais era visto nessas paredes encardidas. Com a gentil ajuda de Symes, fui colocado em posição sentada, Andrews assistindo a tudo da porta do laboratório. Diante do meu sucesso, um lento sorriso se abriu em suas feições debochadas e ele se virou para desaparecer na entrada escura. Seu humor não fez nada para melhorar minha condição. O velho Symes, em geral tão regular e consistente, agora se atrasava com frequência em seus deveres, chegando a me deixar sozinho por várias horas seguidas. A terrível sensação de alinhamento foi aguçada pela minha nova posição. Parecia-me que as pernas e os braços dentro da minha camisola dificilmente conseguiam seguir as ordens da minha mente, e tornou-se mentalmente exaustivo continuar a me mover por qualquer período de tempo. Meus dedos, desajeitados a um grau desastroso, estavam completamente alheios à minha sensação interior de tato, e eu imaginei vagamente se seria amaldiçoado pelo resto dos meus dias com uma inabilidade induzida pela minha terrível moléstia. Foi na noite seguinte à minha recuperação parcial que os sonhos começaram. Eu era atormentado não só durante a noite, mas também durante o dia. Acordava gritando de modo horrível de algum pesadelo assustador sobre o qual não ousava pensar fora do reino dos sonhos. Esses sonhos consistiam principalmente de coisas fantasmagóricas, cemitérios à noite, cadáveres à espreita e almas perdidas entre um caos cegante de luzes e sombras. A terrível realidade das visões me perturbou mais do que todo o resto. Parecia-me que alguma influência de dentro estava induzindo as visões sinistras de lápides iluminadas pelo luar e catacumbas infinitas de mortos inquietos. Eu não conseguia traçar sua origem, e após uma semana entrei em um frenesi com pensamentos abomináveis que pareciam invadir a minha consciência sem serem bem-vindos. Naquele período, um plano lento estava se formando para que eu pudesse escapar do inferno em vida para dentro do qual eu tinha sido empurrado. Andrews se importava cada vez menos comigo, parecendo se importar apenas com o meu progresso e crescimento e recuperação das reações musculares normais.
A cada dia eu ficava mais convencido de que ações nefastas estavam se realizando no laboratório atrás daquela porta. Os gritos dos animais eram chocantes e abalavam de maneira horrenda meus nervos sobrecarregados. E aos poucos eu estava começando a pensar que Andrews não me salvara da deportação apenas para meu próprio benefício, mas por alguma razão maldita que só ele conhecia. A atenção de Symes estava lentamente se tornando mais e mais inconsequente, e eu estava convencido de que o velho criado tinha uma mão nas diabruras que se passavam em outros lugares. Andrews não mais me olhava como um amigo, mas sim como um objeto de experimentação. Eu não gostava da maneira como ele passava os dedos pelo bisturi quando ficava na porta estreita e me encarava com astúcia. Nunca antes eu tinha visto tal transformação em um homem. Suas feições, normalmente belas, agora estavam emaciadas e barbadas, e seus olhos brilhavam como se um demônio infernal olhasse através deles. Seu olhar frio e calculista que me fez estremecer de um jeito horrível e aumentou minha determinação de me livrar desta prisão o mais breve possível. Eu tinha perdido a noção do tempo durante meu frenesi de sonhos e não tinha como saber a velocidade com que os dias passavam. As cortinas, com frequência, ficavam fechadas durante o dia. O cômodo iluminado por cilindros de cera no grande candelabro. Era um pesadelo de horror vivo e de irrealidade, embora eu estivesse gradualmente ficando mais forte. Eu sempre dava respostas cuidadosas às perguntas de Andrews sobre o retorno do meu controle físico, e ao mesmo tempo escondia o fato de que uma nova vida estava vibrando em mim a cada dia. Um tipo deveras estranho de força, mas com o qual eu contava para me servir durante a crise que estava por vir. Por fim, em uma noite fria, quando as velas se apagaram e um raio pálido de luar passou entre as cortinas escuras e chegou até minha cama, tomei a decisão de me levantar e realizar meu plano de ação. Não houve nenhum movimento da parte dos meus captores por várias horas, e eu estava confiante de que ambos estavam dormindo nos cômodos adjacentes. Deslocando meu peso com cuidado, me ergui até ficar sentado e me arrastei com cuidado para fora da cama até o chão. Uma vertigem me invadiu de repente e uma onda de fraqueza inundou todo o meu corpo. Entretanto, minha força voltou e, ao agarrar um dos suportes da cama, fui capaz de ficar de pé pela primeira vez em muitos meses. Aos poucos, nova força percorreu meu corpo e vesti o traje escuro que vi pendurado em uma cadeira próxima. Era bem comprido, mas serviria como um manto sobre meu pijama. De novo veio aquele sentimento horrível de inabilidade que havia experimentado na cama, aquela sensação de alheamento e a dificuldade de fazer meus membros agirem como deveriam. Mas havia a necessidade de me apressar antes que minhas parcas forças fossem embora. Como última precaução ao me vestir, calcei um par de sapatos velhos, e embora pudesse jurar que eram meus, pareceram anormalmente largos. Então presumi que deviam pertencer ao velho Symes. Como não vi nenhum outro objeto pesado no cômodo, peguei o candelabro enorme na mesa. A lua brilhou sobre ele com uma luz pálida e prossegui em silêncio na direção da porta do laboratório. Meus primeiros passos foram forçados e vieram com muita dificuldade, e na semi-escuridão eu era incapaz de avançar com muita rapidez. Quando cheguei no limiar, um vislumbre do interior revelou meu antigo amigo, sentado em uma grande poltrona estofada, e ao lado dele havia um suporte com várias garrafas e um copo. Ele estava meio reclinado sob um raio de luar que entrava pela janela, e suas feições distorcidas em um esgar de embriaguez. Um livro aberto jazia no seu colo, um dos tomos hediondos de sua biblioteca particular. Por um longo momento contemplei a perspectiva diante de mim, e então, avançando de repente, baixei a arma com toda a força na cabeça desprotegida. O som da fratura foi seguido por um jorro de sangue e o maldito desabou no chão, a cabeça aberta ao meio. Não senti nenhum mal-estar por acabar, de tal maneira com a vida de um homem. Nos horrendos espécimes de sua bruxaria cirúrgica,
que estavam parcialmente visíveis em vários estágios de completude e preservação, havia evidência suficiente para arrancar-lhe a alma sem minha ajuda. Andrews se deixara ir longe demais em suas práticas para que continuasse vivo, e, como um de seus espécimes monstruosos, disso eu estava terrivelmente seguro, era meu dever exterminá-lo. Symes, eu percebi, não seria tão fácil. Na verdade, apenas uma sorte muito incomum me levou a encontrar Andrews dormindo. Quando finalmente caminhei até a porta do quarto do serviçal, fraco devido à exaustão, eu soube que seria necessário usar toda a minha força remanescente para completar meu plano. O quarto do velho estava imerso na mais completa escuridão por ficar do lado norte da mansão, mas ele devia ter visto minha silhueta na entrada quando avancei. Ele soltou um grito rouco e eu mirei o candelabro na direção dele desde a soleira da porta. Atingi alguma coisa mole que fez um som úmido na escuridão. Porém, os gritos continuaram. A partir daquele momento, os eventos ficaram nebulosos e confusos, mas me lembro de agarrar o homem pelo pescoço e arrancar-lhe a vida pouco a pouco. Ele balbuciou uma miríade de xingamentos horríveis antes que eu pudesse botar as mãos nele, e chorou e implorou por misericórdia entre os meus dedos de ferro. Mal percebi minha própria força naquele momento louco e que deixou o auxiliar de Andrews na mesma condição que ele. Ao recuar do cômodo escuro, cambaleei até a porta da escada, passei por ela e de alguma maneira cheguei até o patamar abaixo. Não havia lamparinas acesas e minha única fonte de luz eram nesgas de luar que entravam pelas estreitas janelas do saguão. Mesmo assim, percorri aos trancos meu caminho sobre as lajotas de pedra, frias e úmidas, atordoado pela terrível fraqueza que resultou do meu esforço extremo, e cheguei até a porta da frente após eras longuíssimas de tropeçar e rastejar nas trevas. Memórias difusas e espectros assombrosos vieram me atormentar naquele corredor antigo. Sombras outrora amigáveis e compreensíveis agora se tornaram estranhas e irreconhecíveis, de modo que eu corri, aos trancos e barrancos, pelos degraus desgastados, impelido por algo muito pior que o simples medo. Por um momento, permaneci na sombra da gigantesca mansão de pedra, vendo a trilha iluminada pelo luar que eu deveria percorrer para chegar ao lar dos meus ancestrais, a apenas cerca de meio quilômetro de distância. No entanto, o caminho me pareceu longo e por um tempo me desesperei ante a perspectiva de ter que percorrê-lo por completo. Por fim, peguei um pedaço de madeira para servir de bengala e segui a trilha serpenteante. À frente, ao que parecia ser apenas alguns metros de distância, sob o luar, erguia-se a venerável mansão onde meus ancestrais viveram e morreram. Seus torreões se erguiam qual espectros sob o brilho do luar, e a sombra projetada na colina adjacente parecia se contorcer e estremecer, como se pertencesse a um castelo insubstancial. Lá estava um monumento de meio século, um jazigo para os velhos e jovens da minha família, a qual eu deserdara há muitos anos atrás para morar com o fanático Andrews. Ela estava vazia naquela noite fatídica e espero que permaneça sempre assim. De algum modo, consegui chegar à velha mansão, embora não me lembre da última metade da minha jornada. Era suficiente estar por perto do cemitério da família, onde buscaria o esquecimento que tanto desejava entre as lápides quebradiças cobertas de musgo. Ao me aproximar do local iluminado pelo luar, a velha familiaridade, tão ausente durante minha existência anormal, retornou para me invadir de um modo totalmente inesperado. Eu me aproximei da minha própria lápide e a sensação de retornar ao lar se tornou mais forte. Com isso, adveio uma onda nova e recente daquela terrível sensação de estranheza e desincorporação que eu conhecia tão bem. Fiquei satisfeito pelo fim estar mais próximo,
e nem sequer parei para analisar as emoções até pouco tempo depois, quando o horror total da minha posição tomou conta de mim. De modo intuitivo, eu sabia qual era a minha lápide, pois a grama mal começara a crescer entre os torreões de tufa. Com uma pressa febril, comecei a arranhar o montículo e a raspar a terra molhada do buraco deixado pela remoção da grama e das raízes. Por quanto tempo trabalhei no solo nitroso antes dos meus dedos baterem na tampa do caixão, eu jamais poderei dizer. Mas o suor se derramava de mim e minhas unhas estavam reduzidas a inúteis restos ensanguentados. Por fim, removi o último pedaço de terra solta e, com os dedos tremendo, puxei a tampa pesada. Cedeu quase nada. Quando me preparei para levantá-la de uma vez, um odor fétido e nauseabundo agrediu minhas narinas. Fiquei paralisado de horror. Teria algum idiota colocado minha lápide no túmulo errado, fazendo com que eu desenterrasse o cadáver de alguém? Pois, com toda certeza, não havia como confundir aquele fedor horroroso. Uma incerteza hedionda gradualmente me dominou e saí afoito da cova. Um vislumbre para a lápide nova em folha foi o suficiente. Era mesmo o meu próprio túmulo. Mas quem foi o tolo que lá enterrou outro corpo? De repente, uma parte da verdade inenarrável atingiu meu cérebro com toda a força. O odor, apesar de toda a sua putrescência, parecia de alguma forma familiar. Horrivelmente familiar. Ainda assim, não pude dar crédito a meus sentidos com tal ideia. Revirei-me e xinguei em voz alta até cair de novo na cavidade escura, e com o auxílio de um fósforo aceso às pressas, levantei a longa tampa por completo. Então a luz se apagou, como se pelo feito de uma mão maldosa, e eu rastejei para fora da cova maldita, gritando em um frenesi de medo e repulsa. Quando recuperei a consciência, eu estava diante da porta da minha antiga mansão, para onde provavelmente me arrastei após aquele encontro terrível no cemitério da família. Percebi que o amanhecer estava próximo e me levantei, apesar da fraqueza, abri o portal desgastado pelo tempo diante de mim e entrei no lugar que não conheceu passos por mais de uma década. Uma febre estava a devastar meu corpo enfraquecido, de modo que mal conseguia me manter de pé, mas caminhei lentamente pelos cômodos mofados e mal iluminados e entrei cambaleando no meu próprio estúdio, o mesmo que eu havia abandonado tantos anos antes. Quando o sol se levantar, vou até o antigo poço sob o velho salgueiro, perto do cemitério, e jogarei meu ser deformado lá. Nenhum outro homem jamais verá essa blasfêmia que sobreviveu por mais tempo do que deveria. Não sei o que as pessoas dirão quando virem meu túmulo violado, mas isso não me incomodará, se puder encontrar o esquecimento eterno daquilo que contemplei entre as lápides cheias de musgos e rachaduras daquele lugar horrendo. Agora sei por que Andrews manteve tanto segredo de suas ações, regozijando-se tão maldito de suas atitudes comigo após minha morte artificial. Ele queria me fazer de cobaia o tempo todo, uma cobaia do seu maior feito como cirurgião, sua obra-prima de bruxaria imunda, um exemplo pervertido de sua maestria e que apenas ele poderia ver. Onde Andrews arranjou o outro, com o qual eu compartilhava aquela cama amaldiçoada na mansão apodrecida, provavelmente nunca saberei. Mas temo que ele foi trazido do Haiti com seu remédio diabólico, pois esses longos braços peludos e horríveis pernas curtas me são estranhos para todas as leis sãs e naturais da humanidade. O pensamento de que serei torturado com esse outro durante o restante da minha breve existência é outro inferno. Agora só posso desejar o que já foi meu, aquilo que todos os homens abençoados por Deus devem ter no momento da morte, aquilo que vi naquele terrível momento no velho cemitério, quando levantei a tampa do caixão. Meu próprio corpo ressecado, putrefato e sem cabeça. Fim.